meus queridos, tudo bem com vocês? Estamos de volta agora para a gente fazer aquela revisão da aula 42.1. Essa aula é a 42.2. Nós vamos fazer uma pequena revisão para sanar qualquer dúvida que tenha ficado aí, porque daqui a pouco tem as atividades, ok? Então, queridos, pegue o material que você recebeu, já vai acompanhando aí passo a passo o material, sublinhe aquelas palavrinhas, os seus significados, tá bom? Quero também aproveitar esse momento e falar assim, galera, não pisca o olho não, hein? Se você piscar, você vai perder um detalhe. Meu diretor, joga na tela aí para nós. Olha aí, aula 42.2. Na aula 42.2, nós vamos rever aí sobre o que, professor? Ecologia, parte 5. Nós falamos sobre habitat e nicho ecológico. Então vamos rever aqui, vamos observar direitinho todos os processos, estrutura e caracterização do que é um habitat. E quais são os tipos de nicho ecológico que nós podemos encontrar em diferentes habitats. Então, olha só. Primeiro, pessoal, vamos lá pelo conceito de habitat. Habitat é um local específico ou região onde se desenvolvem ou vivem seres vivos de forma organizada. Então, olha aqui, ó. O que nós estamos mostrando aqui para vocês? Nós estamos mostrando para vocês estruturas específicas. O local onde determinados seres vivos vivem, desenvolvem de forma organizada. Nós estamos vendo aí o camelo, nós estamos vendo a zebra, leão, búfalo. Aí, ó, os pássaros, arara, mas o que isso está querendo representar de forma específica, professor? A estrutura, habitat. Vai ter é constituído de estruturas características. Exemplo. Nós podemos definir, eu quero que cada um, meu diretor, para mim, eu quero que cada um aí agora pense aí uma coisa, pense junto comigo. Olha só. Traz isso para nós, professor. Aqui na capital, aqui em Porto Velho, nós temos o quê? Nós temos a gente pode falar assim, dois habitats social. Tem uma região aqui que é a região urbana. E tem a região rural, mas está aqui, ó, dentro de Porto Velho, está em Porto Velho. Então são habitats diferentes, estruturas, ambientes totalmente diferentes, tá bom? E que na capital a gente não encontra determinadas espécies. Já quando a gente vai indo lá para a região rural de Porto Velho, entendeu? A gente já começa a observar determinadas espécies que a gente não vê aqui no centro da cidade. Então, habitat dá as condições para desenvolver, crescer, alimentar e reproduzir. Regiões específicas, ok? Volta lá, meu diretor. Olha só, que não vou começar a dar, olha só, uma revisão, chefes. Isso é o habitat. Então, nós temos habitats, é um termo que vem do latim, que significa o que habita, aonde come, como se reproduzem, como se alimentam, tá bom? Agora, professor, nicho ecológico, só para a gente relembrar rapidamente aí, os nichos ecológicos. Vamos lá. Aí, ó. Ai, cadê? Aqui é só pra gente diferenciar como eu falei aqui da cidade, né? Da capital e a região rural, ó. Tem o habitat doméstico, o habitat de bosque,
habitat polar, habitat de um bosque tropical, savana, oceano, distrito, tá bom? Agora, os nichos ecológicos, professor, as atividades é um modo de vida de cada espécie. Em seu habitat possui o nome de nicho. Então, o nicho ecológico pode ser definido como um conjunto de diversas variáveis ambientais relacionadas com o alimento, fatores limitantes e a necessidade do processo de reprodução. Para mim, meu diretor, galerinha, agora vou deixar você... Tem como colocar aqui a tela atrás de mim, só para mostrar para eles? Então volta lá. Aê! Agora é a hora que vocês vão fazer a atividade de vocês, mas daqui a pouco eu te volto para a gente fazer as correções, tá bom? Aguarde. Olha aqui, meus queridos. Vamos fazer as correções. Mas agora, na hora de fazer as correções, vamos fazer da seguinte forma. Só quero lembrar a todos que a gente vai, às vezes, nós vamos deixar o quadro aqui, ó, atrás do tio, senão eu peço para ampliar, para poder ler com vocês, mostrar a resposta. Mas vamos deixar claro aqui, ó. Professor, precisa usar as mesmas palavras? Não, não precisa. Mas sempre que a gente observa que na hora da resposta, quando são questões abertas, o estudante ele descreve um termo, tá bom? Ele descreveu, ele não colocou o conceito. Então a gente vai dar um tempinho para você colocar entre parênteses o nome daquele conceito que você descreveu. Então não está errado, tá bom? Então você não precisa estar com as mesmas palavras. Se você não colocou o conceito, você coloca o conceito em parênteses. Se for questões fechadas, professor, eu assinei aqui a alternativa A e o senhor está falando que é a alternativa C. Aí a gente vai explicando alternativa por alternativa. Por que aquela B não contemplou? Por que a D não contemplou? Tá bom? E sempre, pessoal, vamos estar lá, ó, sublinhando as palavras-chave que nós devemos encontrar nas respostas abertas. Ok? Meu diretor, aumenta a tela aí para nós. Olha só, pessoal, primeira questão. Referente à posição funcional de um organismo em seu ambiente. Essa posição, isso quer dizer a localização dele, tá, pessoal? Essa posição aqui, ó, referente à posição funcional. Referente à posição funcional de um organismo em seu ambiente, compreendendo seu habitat, suas atividades e os recursos que ele obtém, ou seja, todas as ações típicas de uma espécie no ambiente onde vive. O conceito apresentado no texto diz respeito a, alternativa A, ecossistema, alternativa B, nicho ecológico, alternativa C, habitat, alternativa D, comunidade, alternativa E, ecótono. Pessoal, vamos lá? Olha só. Referente à posição funcional de um organismo em seu ambiente. Para mim, diretor? Olha só, vamos analisar aqui a frase. Referente à posição funcional do organismo, quer dizer, o local onde ele se encontra, então a gente fala que isso é o habitat dele. Se é o local onde ele se encontra, e esse local tem todas as condições para ele, tem, ó, o espaço onde ele habita, tem o local onde ele caça, vai atrás da comida.
Isso estou falando de um animal, de uma espécie. Se fosse nós, a gente ia ao supermercado, nós íamos à mercearia, nós íamos ao lanchinho que fica na esquina. Então, tem determinadas estruturas dentro daquele espaço. Então, esse espaço onde eu como, aonde eu namoro, aonde reproduzo, aonde eu trabalho, aonde eu descanso, que são as praças, que eu levo a namorada. Então, quando tem essas estruturas, esse ambiente se chama habitat. Mas olha só, refere-se à posição funcional do organismo em seu ambiente. Eu estou falando de habitat. Até aqui eu estou falando de habitat. Correspondendo seu habitat. Então, a alternativa C já não é. Ele já está falando sobre o habitat. Suas atividades e seus recursos, olha aí, ó, atividades. O animal, ele tem um local onde ele caça, é uma atividade. Tem um local onde ele trabalha, tem um local onde ele descansa, que no nosso caso é as praças, os parques. Eu tenho o meu trabalho, eu tenho a minha cartão, essas estruturas. Então a gente está falando de nicho ecológico. Não tem como ser outra alternativa além dela. Tudo bem? Então olha só, primeiro, ele está descrevendo o habitat. Ele primeiro descreve, bem aqui depois da vírgula, ele fala, compreendendo o seu habitat. Porque eu sei que muitos estudantes falam assim, pô, por que não é habitat? Suas atividades, os recursos que dele obtém, seja todos os típicos de espécie onde ele vive. Então aqui nós estamos falando sobre os processos que ele realiza dentro desse espaço. Ok? Vamos para a próxima? Diretor, aumenta a tela aí para nós. Olha só, pessoal. Ao longo dos anos, vários pesquisadores descreveram seu ponto de vista sobre o que seria nicho ecológico. Em 1927, surgiu o conceito de nicho funcional, associado ao lugar do animal no meio biótico. E, em 1957, os termos de nicho fundamental e nicho realizado. Estes dois últimos conceitos relacionam todos os aspectos necessários à sobrevivência da espécie, no local ou parte destes aspectos, respectivamente. Os textos, é verdade. Os textos, eu tenho esse. Ao longo de escrever o seu ponto de vista sobre nicho ecológico. Isso aqui é a introdução. Aí. Em 1927 surgiu o conceito de nicho fundamental, associado ao lugar onde o animal, associado ao lugar do animal no meio biótico. Em 1957, os termos nicho fundamental e nicho realizado, esses dois últimos conceitos relacionaram todos os aspectos necessários à sobrevivência das espécies num local ou parte, respectivamente. Então, esses dois textos aí definem nicho ecológico. No texto foram descritos respectivamente por... Aí, pessoal, alternativa A, alternativa B, alternativa C, alternativa D e alternativa E. Pessoal, vamos aqui, ó. Quando a gente fala sobre nicho ecológico, ou quais são as características e estruturas dessa biodiversidade, a gente tem que lembrar aqui, ó, das estruturas dos anos. Lá em 1917, definiu que nicho ecológico seria todos os locais onde o indivíduo
de uma determinada espécie vive. Olha quem falou isso. Aqui, ó. Perfeito? Depois, primeiramente definido a última unidade de distribuição, que cada espécie é limitada por fatores estruturais. Olha quem falou isso. Nós falamos disso na aula passada. Depois, Charles Elton, em 1927, descreve as funções. Então, para cada um dos conceitos fundamentais, nós temos pessoas que deram as suas contribuições em relação à descrição das estruturas. E aí, ó, Hutchins, em 1957, acrescentava os termos nicho fundamental e nicho realizado. Então, depois nós fizemos aí, ó, essa recapitulação. Vamos aqui. A única alternativa que pode responder essa resposta aí, ó, é a alternativa D. Charles Elton e Hutchinson. Hutchinson. Acho que é assim que se pronuncia. Vamos para a próxima? Questão 3. A ecologia. Em ecologia, o espaço físico, em conjunto com os fatores abióticos que condicionam um ecossistema, é denominado de habitat. Os habitats podem ser classificados, olha aqui, galera, naturais e artificiais. Para a conservação ex situ de várias espécies, muitas são direcionadas aos habitats artificiais. Que fatores podem ser considerados primordiais para a averiguação da adaptação dessas espécies ao cativeiro? Olha aí, meus queridos, a manutenção da alimentação e reprodução. Quando a gente fala alimentação, exemplo, né? Por exemplo, você fornece alimentação para o animal, mas isso quando ele não vai voltar à natureza. Agora, quando ele só está passando uma temporada naquele habitat artificial e depois ele tem que voltar à natureza, então essa oferta da alimentação é diferente, tá bom? Tem uma diferença. E aí, reprodução é você construir, você colocar todas as condições necessárias para que ele realize esse processo de reprodução. Vamos aqui, ó. Questão 4. Quando o habitat é destruído, uma população é obrigada a migrar para outra região. Entretanto, nem sempre um novo ambiente é adequado às suas condições de vida. A distribuição de um habitat é uma das principais causas de perdas da biodiversidade. Sente os processos decorrentes da atividade humana que pode desencadear esse processo? Olha aí, meus queridos. Crescimento das cidades de forma desordenada. Desmatamento, abertura de estradas, expansão do da agropecuária, né? Vamos ver a atividade do Enem? Se, por um lado, o ser humano como animal é parte integrante da natureza e necessita dela para continuar sobrevivendo, por outro, como ser social, cada dia mais sofisticados os mecanismos de extrair da natureza recursos que, ao serem aproveitados, podem alterar de modo profundo o funcionamento e a harmonia do ambiente naturais. Com isso, em relação à sociedade e à natureza, vem sofrendo mudanças em razões com conhecimento técnico a partir da leitura do texto. Identifica o possível consequência dos avanços da tecnologia. Pessoal, entre as alternativas, a única que contempla aí, ó, é a alternativa E. Sociedade aumenta o uso dos insumos químicos, agrotóxicos, fertilizantes e assim os riscos da contaminação. Meus queridos, finalizamos aqui a correção das atividades. Daqui a pouco a gente volta com outro assunto para vocês. Tchau.